Fala, Medicoffers! Muito boas-vindas a mais um episódio do nosso Revalida Cast, o podcast que desenvolvemos para você receber as melhores informações, conteúdos e, claro, por que não, um pouquinho de entretenimento na sua rotina, na sua preparação rumo à revalidação. Aqui quem fala é o professor Darizon, eu que sou médico de família e comunidade, diretor do Medicoff Revalida e que estou muito bem acompanhado com o meu querido amigo Henrique. Fala, pessoal, tudo certo? Então, mais uma vez, meu nome é Henrique, eu sou emergencista e tô aí na frente aí do Revalida junto com o Darizon e mais uma equipe sensacional pra gente conversar sobre o que hoje? Vamos falar um pouquinho hoje, Henrique, sobre a primeira fase do Revalida. É isso aí mesmo, galera. A gente tá aqui hoje no terceiro episódio, então muito feliz de estar dando início a esse projeto. Vocês que talvez já tenham nos acompanhado no primeiro e no segundo, fizemos o primeiro episódio ali mais festivo, de abertura, pra gente se conhecer, trocar um pouquinho aqui, né, de experiências. No segundo episódio, muito legal, ouvimos um pouco da experiência dos nossos alunos revalidados, a Jussara, o Ian, foi bem bacana. E hoje a gente traz um novo modelo aí de episódio que a gente vai trazer mais conteúdo informativo mesmo, ou seja, a ideia é que a gente traga aqui bastante explicação a respeito do que é a prova teórica, a primeira fase do Revalida. Sempre na expectativa de que você, nosso ouvinte, nos dê o feedback, nos mande aí a sua impressão, o que você tem achado desses episódios, porque a nossa missão, nosso objetivo é construir aqui um podcast que atenda você, né, que faça aquilo que para você vai ser mais útil, mais divertido, que vai te ajudar na sua trajetória rumo a essa revalidação, não é mesmo, Henrique? Boa, é isso aí mesmo. Então, agora, já que a gente vai começar a falar hoje sobre a primeira fase, é uma fase, acho que é tão temida quanto a segunda, né? Vai ter, cada um carrega a sua particularidade, a sua dificuldade, e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a nossa primeira fase aí do processo de revalidação aqui para nós, no Brasil. Exatamente, Henrique. E é legal, né? Porque quando a gente estava discutindo a respeito de como que seria a nossa dinâmica aqui nesse episódio, como a gente traria isso para vocês, a gente pensou, cara, acho muito melhor do que fazer uma exposição teórica, aquela coisa quase com um PowerPoint com slides. Cara, por que a gente não traz aquilo que a gente ouve, né, de vocês, dos nossos ouvintes, dos nossos alunos todos os dias, que vocês mandam nas caixinhas, mandam no direct pra gente ali no Instagram, sempre perguntando as dúvidas a respeito do Revalida dessa prova teórica. Então a gente trouxe aqui meio que um FAQ, né? Pô. As perguntas mais comuns a gente anotou aqui e a gente vai respondendo junto com vocês para vocês ouvirem aí e conseguirem se informar com uma informação de qualidade, né? Com bastante dedicação que a gente prepara aqui para vocês. Faz sentido, não é, Henrique? Total. Beleza. E eu acho então que a gente já podemos começar aí, né? E vamos começar do básico. Vou fazer uma pergunta e a gente vai complementando junto. Maravilha. Como que essa prova ela é estruturada na primeira fase? E agora a gente teve uma pequena mudança recente, né? Sim, legal, Henrique. Acho que é bem uma pergunta inicial mesmo, né? O que é essa primeira fase, né? O que é essa prova teórica e a sua macroestrutura ali? Importante falar, né, que todo mundo que se formou médico, fora do Brasil e pretende vir atuar em território brasileiro, vai precisar revalidar o seu diploma, né? Vai ter que ter aí, né, o seu registro, uma licença para atuar enquanto médico aqui. E aí existe, claro, um processo formal para você fazer esta revalidação. Então tem algumas exigências burocráticas, né? Você ter sido formado numa faculdade reconhecida, né, pelo Estado brasileiro, aí você vai submeter toda a documentação no sistema Revalida. E aí uma parte desse sistema vai avaliar as suas competências enquanto profissional de saúde para atuar aqui no território brasileiro. Beleza. E aí essa avaliação acontece por meio de duas provas, que são as provas do Revalida, né? Nosso principal assunto aqui de discussão. A primeira fase, ela é uma fase teórica, ou seja, ela vai constar ali de questões, né, para avaliar o seu conteúdo, a sua formação nesse aspecto. Na medida em que a segunda fase é uma fase prática. Então são habilidades clínicas que você vai ter que demonstrar em situações ali simuladas. Essa primeira fase, hoje, a configuração dela, Henrique, ela está estruturada ali em 100 questões de múltipla escolha. Mas nem sempre foi assim. Nem sempre, né? A versão retrasada, né? Ou seja, até o 25.1, até o 25.1, foi 25.1. A gente tinha 100 questões de múltipla escolha, que eram aplicadas no período da manhã, e aí depois todo mundo voltava à tarde para o local de prova para fazer ali questões discursivas, tão temidas. Das grandes áreas ali, com várias alternativas. E era realmente uma situação meio problemática, até por conta da correção, que a gente pode falar aqui um pouquinho mais para frente. Darizon, e tem uma dúvida, que ela é relativamente comum. Porque, tudo bem, tem que ter terminado a faculdade. Mas naquele processo em que você ainda está ali no último semestre, e aí você já está pensando em prestar a prova do Revalida, mas ainda não saiu o seu diploma. Às vezes tem aquele processo mais burocrático até a saída do diploma. Tem como fazer alguma coisa? Você já poderia prestar a prova?
Henrique, tem. Isso é possível sim, tá? Não é uma garantia, mas isso é possível. Por quê? O que o sistema INEP ele solicita, né, ele exige é que você tenha uma documentação de que você concluiu o seu curso, né, sua faculdade de medicina. Claro, dá o diploma, obviamente, né? E aí tem toda uma questão de você fazer uma tradução juramentada, colocar lá o selo de AIA, né? Mas caso você ainda não tenha o diploma em mãos, se a sua faculdade emitir, né, uma declaração de que você concluiu, você pode submeter essa documentação, essa declaração. Então, às vezes, a gente vê muito isso aqui, né? Nossos alunos, eles estão ali no finalzinho, né? Terminando, mas Exatamente. é por conta até da data que saiu o edital da prova, ainda não vai dar tempo de ter o diploma, pede para a faculdade uma declaração. E aí o que rola é que algumas faculdades não dão, né? Então, depende de onde que você está fazendo a faculdade, né? Onde que você está fazendo sua graduação e ver se a diretoria ali, se o órgão competente poderia dar essa força. Te faz quebra esse galho, né? Quebra esse Mas galho, é possível. Mas é possível, sim. Certo. Dá para fazer. Então, agora, pensando na primeira fase, a gente sabe que ela é estruturada atualmente, né, em 100 questões. Como que é essa divisão? Mantemos as 5 grandes áreas, elas vêm misturadas, tá cada um no seu quadradinho ali? Boa. Eu acho que essa dúvida sempre vem, né, Henrique, ainda mais da gente aqui, porque a gente tem uma tradição muito forte com as provas de residência, né, com as provas aí médicas que são muito aplicadas aqui no Brasil. E que geralmente viu aquela divisãozinha clássica, né, das questões ali, 20% de clínica, cirurgia, PED, GO e preventiva. Tá? Porém... E aí no INEP, né, que é a principal instituição que aplica a prova aí do Revalida, a gente tem algo que vai nesse caminho, uma peronomútil, né? Porque é o seguinte, até 2025, até a versão 2025.1, né, ou seja, a prova que foi aplicada no primeiro semestre, a gente tinha essas grandes áreas, só que elas não estavam ali divididas em blocos. Elas vinham numa ordem sequencial. Então, assim, os bloquinhos ali de 5 em 5 questões. E aí eles se alternavam. Você sabia mais ou menos onde que ia cair a sua próxima de clínica, por exemplo. Porque costumava ser isso, a primeira de clínica, depois vinha cirurgia, depois vem PED, depois GO, depois vem preventiva. Às vezes confunde por quê? Porque preventiva lá não é preventiva em si, é medicina de família e comunidade e saúde coletiva. Até porque a prova tem muito essa característica e é até interessante estarmos nós dois aqui hoje, né? Porque eu, médico de família, você emergencista, eu sempre falo isso. A prova do Revalida, ela avalia muito ali as competências, as habilidades de um profissional que vai atender na porta do sistema de saúde. Era exatamente esse o gancho que eu estava querendo puxar de ti. Eu tenho essa percepção da prova, ela ser muito interdisciplinar. Né? Ela transita ali um pouco na clínica, um pouco na cirurgia, às vezes até dentro de uma mesma questão. Tem questões ali, por exemplo, de saber onde que a gente está inserido dentro do enunciado, né? Aqueles enunciados longos da prova do Revalida, eles não estão ali à toa. Eles te colocam dentro de um ambiente. Você está na atenção primária, você está numa unidade básica de saúde, ou você está num hospital, e a partir dali você vai tomar condutas, né, ou próximos testes complementares de acordo com o que você está inserido ali. E às vezes fica naquela dúvida, será que isso aqui é uma questão de preventiva, né, de saúde de família, ou será que isso aqui é uma de clínica? E não é diferente para nós aqui também quando a gente vai corrigir a prova, né? Quando a gente tá todo mundo junto ali, a gente fica, não, essa aqui é sua. Exato. E a gente que tem essa tradição, a gente faz questão, né, inclusive, de sempre colocar o especialista no assunto para responder aquela questão. Às vezes a gente tem que fazer esse direcionamento mesmo, porque é muito comum na prova lá de preventiva você ter uma questão de puericultura, uma questão de pré-natal, uma questão de infectologia, mesmo as questões de emergência. Já teve uma estação prática, uma vez de preventiva lá no Revalida, que era um IAM, cara. Tinha que fazer o atendimento. E era a estação de preventiva. De preventiva. De família. Por quê, cara? Porque acontece, meu. Quando eu tava lá na unidade básica de saúde, chegou, entendeu? Pra mim. E aí você tem que fazer aquele primeiro atendimento. E aí, é claro, isso assim, a gente tem que dar o braço a torcer. Tem uma certa beleza ali na prova de contextualizar. Porque caiu ali um atendimento, né? Uma síndrome coronária aguda na UBS, ele não exigia de você o manejo completo. Ele queria o manejo inicial e o encaminhamento adequado para o nível de atenção que ia resolver isso. Ou seja, ele está testando também para ver se você sabe como que o sistema de saúde está organizado. Exato. Então tem essa característica. E aí às vezes confunde, né? Porque você está ali na questão, você chegou na quinta questão, agora vai ser preventiva. Aí de repente tem um assunto ali de saúde da mulher. Porque é medicina de família e comunidade, né? Perfeito. E as pessoas têm muita dúvida com as nossas especialidades, né, Henrique? Tem. Até meu pai é médico e tal, e eles
traz esses questionamentos, não, mas o que é a área, o que é a sua especialidade, enfim. Eu falo, eu sou especialista em gente, eu cuido das pessoas nos diversos momentos do ciclo de vida familiar, aí, criança, adolescente, adulto jovem, idoso, casal, saúde da mulher, saúde do homem, pequenos procedimentos cirúrgicos, tem dermato, tem noções ali de ortopedia, e eu acho que vocês da emergência também têm algo muito parecido. Totalmente a mesma dor, a gente só tá em momentos diferentes ali, você tá ali, às vezes, né, também... Já aconteceu, é claro, né, de ir na unidade básica de saúde, alguma coisa um pouco mais grave ali. Mas a gente atende o mesmo escopo, né, do que a medicina de família, porém em momentos diferentes. Vocês ali com menos gravidade, via de regra, é claro, e a gente naquele momento de maior fragilidade ali pro paciente. Mas então, acho que o ponto mais importante a gente tem que saber levar para a nossa primeira fase um pouco do nosso poder de abstração. Tem que entender qual é o contexto e aplicar ali dentro do enunciado. E é muito sobre isso que fala a primeira fase também, né? Por mais que elas não estejam ali divididas certinho em blocos, a gente tem que entender para qual lado que a gente está indo ali da nossa questão. E aí entra um segundo questionamento aqui, já que agora a gente sabe que temos lá nossas 100 questões, múltipla escolha, algo um pouco mais bagunçado, um pouquinho mais misturado ali, mas de certa forma respeita a quantidade de questões. Mas e aí? Tem alguma área que pesa um pouquinho mais? Olha, tem, tá? É que assim, a gente pode falar em peso de aquilo que é mais cobrado, aquilo que talvez traga maior complexidade, maior dificuldade, tá? E aí até para responder isso, eu vou falar o seguinte... Eu falei, né? A gente tinha essa divisão das 5 questões, os bloquinhos de 5 questões, até o 25.1. Por quê? Porque no final do ano passado, no segundo semestre, 25.2, teve uma grande mudança aqui no Brasil. Por quê? Porque foi instituída uma nova prova, né? Para avaliar ali os estudantes formados no Brasil, né? E para avaliar também as faculdades deles, que é o ENAMED. Também elaborado pelo INEP, que faz o Revalida. E aí a gente teve essas duas provas aplicadas no mesmo dia, mesmo local, mesma hora, mesma banca, inclusive 50 questões foram iguais nas duas provas, tá? E elas têm, de fato, ali objetivos quase que os mesmos. Elas estão avaliando ali as competências de um profissional que se formou em medicina. É isso que elas estão avaliando. Então faz sentido, de fato, elas serem muito parecidas, né? E aí, o que aconteceu em 2025 foi uma atualização também das diretrizes curriculares nacionais. E a gente ganhou muito peso, né, nessas diretrizes agora para algumas grandes áreas. Em especial, medicina de família e comunidade, saúde coletiva, saúde mental, urgência e emergência, inclusive com a parte de traumatologia ali, ortopedia. Então, essas grandes áreas ganharam muita importância. Então, se a gente for ver, na verdade, o que aconteceu é essa área aí mais MFC, ela ficou mais robusta de fato, né? O que faz todo sentido, até porque o volume de informação é muito grande. Acabamos de falar, ela vai trazer dentro dela também aspectos ali de saúde da mulher, da criança, do idoso, enfim, muita coisa ali para dentro. E a gente insere essas outras áreas, né, com destaque para saúde mental aí, para urgência e emergência. Então, se a gente for ver, em termos de conteúdo, de quantidade, né, de questões, eu acho que essa parte mais, que a gente chama, entre aspas, de preventiva, que aqui vai ser a MFC, saúde coletiva, eu acho que ela ganhou um peso a mais. Agora, quando a gente pensa em complexidade, dificuldade, talvez pediatria. Em aprofundamento de conteúdo, a pediatria é a que pega mais. A pediatria, ela, olha, é uma peculiar. Ô, banquinha, né? Que, difícil para não dizer coisa pior. Nosso querido Guilherme, um abraço aí, Guilherme. Né? Espero que esteja aí ouvindo a gente. Guilherme sofre naquelas correções, né? Realmente, alguns temas ali duvidosos, né? Assim, coisas muito específicas, já entrando muitas vezes na subespecialidade, coisas que a gente costuma ver um pouco mais em prova até de residência de instituições como o USP, Unifesp e afins, né? Que não foge um pouco desse perfil do Revalida. Acho que a gente consegue dizer que de uma forma bem geral, né? E é o que me faz gostar tanto dessa prova. Ela reflete o conhecimento do aluno, o conhecimento do candidato, no que é, entre aspas, né, verdadeiro. É o que é a nossa vida de quem trabalha em uma porta de entrada. É uma porta de entrada ao paciente, né? Seja na atenção primária ou seja nas urgências e emergências, né? Então é alguma coisa ali que chega para nós e que a gente consegue resolver sendo um pouco de tudo, né? Sendo um pouco do pediatra, um pouco do GO, sabendo conciliar também a parte de medicina de família e comunidade, mas de fato a pediatria ali eu acho que é o maior calcanhar de Aquiles ali, né? Porque Total. Acho que dói, né? É uma coisa bem mais aprofundada. Então, acho que a gente já consegue até pegar esse gancho para começar a falar um pouquinho sobre o perfil das questões.
da primeira fase, né? Então agora a gente começar agora a ensinar, né? Dar aquele bizu, né? Aquela dica para ensinar o aluno a pensar como a banca, né? Porque eu acho que o mais importante é a gente não esquecer que a gente ainda é o concurseiro. Exatamente. A gente precisa ter a cabeça, a gente precisa ter quase que uma malícia de resolver prova, né? A gente tem que trabalhar muito em reconhecimento de padrão. E como a gente está falando aqui do Revalida, é agora focado nisso. E aí, como costuma ser, né, as questões do Revalida? Legal, Henrique. Você falava super importante. Eu costumo falar muito, né, nas mentorias para os alunos isso, né? Tem que separar as coisas. Uma coisa é a sua formação profissional, né? O que você faz lá na ponta, como você cuida dos seus pacientes. Outra coisa é aquilo que você entrega na prova. Claro que existe uma sobreposição, e até por isso que as provas estão aí. Mas são habilidades distintas, né? Você performar muito bem numa prova não significa que você é um baita de um profissional, né? E você também ali ser um baita profissional não significa que você vai muito bem na prova. Exatamente. Tá? Tem que ter treinamento específico para isso e envolve o que você falou. E aí na prova do Revalida, a gente tem ali certo um padrãozão de questão que é muito a cara do INEP, na verdade, né? Então, para quem aí, né, já fez outras provas do INEP, por exemplo, Enem, vai identificar muito das características ali, né? Então, aqueles textos longos, muita interpretação, né? Aquela coisa bem contextualizada com as atualidades que estão acontecendo, sempre com uma pegada social, né, envolvida, trazendo muito da política pública. Então, a gente vai ter essas características de forma geral ali na prova. E aí eu até te pergunto, né, Henrique, o que você acha, né, daquilo que você vê aí nas questões, né? Você acha que o INEP, né, o Revalida, traz questões ali mais conteudistas, direto ao ponto, ou é uma coisa ali mais interpretativa, de raciocínio? Para mim, e eu gosto da prova da parte de... Vou falar do meu cercadinho aqui da clínica médica, tá? Eu gosto da prova de clínica deles justamente pela parte interpretativa. É o contexto, o caso clínico, e aí o complementar ou a conduta dentro de onde você está, seja na atenção primária, ou no ambulatório, ou numa enfermaria, ou numa emergência, ou numa UTI. Por mais que as questões de terapia intensiva elas são bem menos prevalentes, mas a emergência sempre em alta, ainda mais com a probabilidade da valorização da especialidade estando mais presentes aí na última prova, e seguindo essa parte social aí do ENAMED também, né? Então, provavelmente, né, especula-se que a gente vai estar com ela cada vez mais presentes. Então, uma prova muito interpretativa. E aí aqui que mora o perigo, porque pode ser muito bom para aquele aluno que ele vai além da decoreba. Eu acho que aqui entra uma baita de uma dica. É importante a gente saber o conteúdo, é claro, porque ele é um ponto de início. Ali é o pontapé inicial. Mas tem que saber interpretar uma questão. Tá? Isso é o INEP. São as questões do INEP desde quem já prestou o Enem aqui dentro do Brasil, né? Enunciado longo, mas entenda a nuance. Não é uma ponta solta que o enunciado te traz ali. Ela vai te trazer alguma informação importante, então ali, cara, grifa, né, faz um traço bem forte em cima, daqui a pouco puxa ali, escreve alguma coisa, então faz highlights ali do que tá te perguntando e responde, porque é uma prova de fato. Precisa do teu poder de abstração, muito além de conhecimento do conteúdo em si. Eu gosto de usar a analogia de um oceano. Ele é longo, tá? Mas a gente não é numa profundidade grande. Diferente daqui como um ultra especialista, por exemplo, que é algo muito mais focal. Sim. É algo que é um pedaço pequeno de extensão, mas muito aprofundado. Na prova do INEP, não. A gente tem um conteúdo muito longo, muito denso, mas com uma profundidade mais baixa. Tá? Então, isso acaba, às vezes, sendo a própria armadilha do aluno. E que é a característica desse nível de assistência, né, Henrique? Que a gente está falando. Exato. É a porta do sistema, cara. Se você está ali no postinho de saúde, se você está ali no pronto-socorro, numa UPA, é aquilo. Você vai pegar de tudo um pouco. Você, é lidar com o imprevisto e lidar com aquilo que é muito variável. Você não sabe o que vai chegar. É diferente de um ultra especialista, que sim, tem poucas coisas que vão chegar para ele, porque já vem triado, já vem encaminhado de outros níveis, né? Quem tá fazendo porta, o primeiro atendimento pode chegar de tudo, meu amigo. Pode chegar, entendeu? Uma cefaleia tensional, pode chegar um trabalho de parto, sabe? Tudo isso pode chegar. Quer dizer que você vai resolver tudo? Não necessariamente, né? Mas você precisa acolher todas essas demandas e dar os encaminhamentos necessários.
Espera-se, claro, que você tem uma alta resolutividade, a prova cobra isso, né? Mas não se espera que você seja um multi-especialista, né? Você tem que ser um generalista por excelência. Então é isso muito que a medicina de família traz, né? O emergência traz, né? Mesmo as áreas mais gerais, o pediatra, o gineco, né? O clínico geral, trazem um pouco disso. Mas você tem que estar preparado ali para aquele variável, né, para aquela coisa que é imprevisível, que você não sabe o que vai acontecer. E aí você tem que estar muito atento e saber fazer o raciocínio. Inclusive, isso que você falou, né, você tem que interpretar todas essas informações. Então, por exemplo, o Revalida gosta muito de contextualizar onde você está. Você está numa unidade básica de saúde. Você está numa unidade de saúde fluvial. Você está numa UPA. Você está numa enfermaria. Né? Isso muda raciocínio. Muda. E aí aqui eu vou puxar até a série do meu lado, né? Eu que dou as aulas de epidemiologia. Cara, isso aqui é teoria bayesiana, né? Perfeito. Raciocínio probabilístico. Então você tem que considerar a mesma pergunta. Às vezes, se ela está no cenário de atenção primária, a resposta vai ser uma. Se você está no cenário de urgência e emergência, vai ser outra resposta, né? Então, isso está ali contextualizado e algumas questões que até geram polêmica às vezes, sim, tá? Mas que você precisa levar isso aí em consideração. Não tem jeito. Tô falando que todas as questões são maravilhosas? Não, longe disso. Não. Tem várias questões problemáticas, né? Tem questões que eu acho que fogem do perfil, igual a gente falou aí da pediatria. Tem questões, sim, passíveis de anular, inclusive é muito comum que várias sejam anuladas, né? A gente sempre tem umas 6, 7 anuladas aí, todas as edições. Na última, inclusive, foi uma vergonha, né? Anularam no ENAMED e não anularam no Revalida a mesmíssima questão, né? Com uma justificativa ali bem mais ou menos, tá? Mas existe um corpo de questão que é compatível com a proposta, né? E aí o que é legal até da gente deixar muito claro aqui, que é talvez até uma vantagem em relação a outras provas. A prova do Revalida, ela não é uma prova classificatória. Diferente, por exemplo, uma prova de residência, né? Uma prova de outro concurso, que você está selecionando ali as maiores posições. Ela não é isso, ela é uma prova de suficiência, né? Então existe uma data de corte estabelecida. E aí você vai lá, tem que fazer mais do que esse corte. Então, assim, existe margem, claro, para erro, principalmente para essas questões aí que são mais problemáticas, né? Importante você garantir aquelas que, de fato, eles são pertinentes. Então, eu acho que se a gente pudesse pontuar o que diferencia de quem acerta mais, né? De quem tem uma performance melhor na prova e de quem tem, às vezes, uma performance não suficiente, às vezes é o próprio aluno que ele se complica. Às vezes a gente vê muito isso ali na montagem dos recursos. E às vezes de trazer, não, mas essa conduta aqui, ela tá certa. De fato, ela poderia estar certa, porém não no contexto que está aplicada a questão. E o INEP, óbvio, por mais que, como toda banca, né, vamos lá, como toda banca, ela vai ter os seus defeitos, né, são coisas que são de produção humana, então é claro, né, vão ter lá seus desvios padrões, tá? Mas o ponto principal é a contextualização novamente, né? Parece piegas a gente ficar batendo nessa tecla, mas eu acho que mais diferencia ali de quem não vai tão bem na prova, assim, de quem realmente vai bem, tá por dentro da banca. Acho que é o conhecimento de causa e o reconhecimento de padrão. Às vezes cuidar para não fosforilar muito em cima de uma questão, porque a resposta, às vezes, ela é mais simples do que a gente imagina. Total, verdade. E falando ainda, né, dessa primeira fase, né, Henrique, é sempre bacana a gente olhar um pouco os dados, né? Por quê? Todo mundo tem muito medo, às vezes, da segunda fase, de fato tem motivo para isso. Mas o duro é que o grosso das reprovações acontecem na primeira fase. Quando a gente olha assim, a série histórica, a gente tem valores ao redor, até um pouco abaixo de 30% de aprovação na primeira fase. Então é muita reprovação. E é duro porque a gente vê que não são alunos, né, que não estudaram, não se prepararam. Muitas vezes não é isso, é justamente ter esse know-how, treinar para responder aquelas perguntas, né? Treinar para fazer aquele raciocínio naquele cenário que está sendo solicitado, né? Conhecer esse estilo de prova, de questão que está sendo imposto aí ano após ano. Então, fundamental, né? Ter uma preparação específica para essa exigência. Então, acho que agora a gente já começa a falar um pouquinho mais sobre direcionamento. Acho que o direcionamento de estudo que é o que nos motiva aqui. É a nossa... É onde a gente sabe, onde a gente mais vai conseguir atuar para o aluno aqui dentro da Medicoff, que é o direcionamento. Porque hoje a preparação tem que ser focalizada. Total. Então, começamos a falar agora um pouquinho sobre direcionamento de estudo. E aí eu te faço uma pergunta, ainda dentro dos temas. Vou fazer um bate-bola aqui. Na medicina de família, o que é que sempre cai? Meu querido...
Pensando nas questões que ficam ali dentro do escopo da MFC, você vai ter uns assuntos que a gente divide aqui, né, didaticamente com a clínica. Então, infecto, cara. Infecto é bizarro, né? Exato, você roubou o que eu ia falar. Mas é isso, ele é transversal, né? Porque ele cai na GO, ele cai na PED, cai na clínica e cai também aqui na MFC, né? Então, a gente sempre vai ter ali as questões das arboviroses, tuberculose, hanseníase, e isso aí é sempre um imperativo. Mas pensando talvez aqui mais pro lado saúde coletiva da coisa, né? É muito importante você ter uma noção geral do funcionamento do SUS. Então, ou seja, legislação em princípios. E aí nem sempre a pergunta vai ser aquela coisa direta ao ponto, sabe? Quais são os princípios do SUS? Não. O que ele faz é, ele te contextualiza uma situação e pergunta, qual princípio do SUS está melhor expresso nessa situação? Então você tem que ter essa leitura de caso, né? Então você tem que conhecer a teoria, mas conseguir contextualizar ela, mais uma vez, né? E, claro, o nível de atenção que a gente está batendo aqui na tecla de que ele é o mais importante, a atenção primária à saúde. Ou seja, as portas do sistema de saúde. É muito importante você conhecer ali quais que são os atributos da PS, como que ela está articulada nas redes de atenção. E aí é claro que a prova vai cobrar isso, por quê? Porque ela está tentando avaliar uma pessoa que foi formada fora do SUS. Porque, beleza, a medicina é a mesma, né, em todos esses países, mas o funcionamento do sistema de saúde local, ele é local, entendeu? Ele tem aqui as suas particularidades, e aí o sistema Revalida vai tentar verificar se você conhece minimamente isso para você trabalhar, sem ser inserido nesse sistema. Então é isso. Principal, né? Princípios, legislação do SUS, atributos da atenção primária e essa articulação das redes de atenção. Acho que isso aí é fundamental. Boa. E pela clínica, o que rola? Além da infecto? Pensa comigo. Eu sempre gosto de falar que a prova de clínica do Revalida é um grande pronto-socorro. Uhum. Pronto-socorro, porta aberta. Pronto-socorro, pronto-socorro SUS. Pronto-socorro raiz, que chega de tudo. De queixas que não são emergentes, mas também queixas que podem matar o paciente em alguns momentos. Tá? Então, o que costuma sempre cair são atendimentos iniciais. Né? Nunca é o paciente mexido. São atendimentos iniciais e eu acho que não dá para ir para a prova sem saber as cartilhas do ACLS. Tanto um algoritmo de PCR, mas mais importante, taquiarritmia, quase todo ano vai ter alguma questão. Verdade. Estável ou instável. É saber fazer a diferenciação. Né? Tem os Ds, não tem os Ds. Né? Tá mal perfundido ou não tá. Outra coisa que é extremamente importante é o atendimento ao nosso arroz com feijão, que é de sepse. E aqui o Revalida até gosta de dar uma brincada nas classificações. Traz classificações antigas, né, que a gente não utiliza mais o termo, como sepse grave, por exemplo. Poxa, toda sepse é grave, né? Isso é redundante, acaba não sendo mais utilizado. Mas aquela confusão ali de saber classificar uma sepse, de saber diagnosticar, né, por um SOFA, por exemplo, saber entender ali quais são os sistemas orgânicos que são avaliados, mas também a classificação de choque séptico. Tá? Então isso acaba, o Revalida, ele gosta de trazer essa questãozinha de sepse e falar sepse, aí sepse grave, que a gente sempre corta, ou choque séptico, né? Então é sempre importante saber, lembrar, né, tem que ter um lactato aí, se quiser classificar como choque séptico, já tem que ter passado aí por uma reposição volêmica, por exemplo, mas aí são coisas bem arroz com feijão. As taquiarritmias e bradiarritmias também, né? Acaba entrando junto aí nesse balaio de gato, mas também atendimento inicial à sepse é algo sempre importante. Outra coisa bem interessante, né, que a gente pode atender tanto na porta quanto numa sala de emergência, são cefaleias. É outro tema extremamente importante, saber ali os seus red flags ali de cefaleias de alto risco. Também vai ter aquela questão que nos pinta um super caso, né, alguma coisa parece super complicada, mas a gente vê lá, que não tem nenhum red flag, aqui é só uma cefaleia tensional, por exemplo. Então, eles gostam muito dessas cefaleias primárias, né? Cefaleia tensional, por exemplo, uma migrânia também, o que funciona, o que não funciona, quando que dá um corticoide, quando que não dá, opioide nunca, já gostam de trabalhar com essas alternativas ali, que basicamente configuram um bom médico generalista, né? Alguém que sabe lidar com alta resolutividade as demandas que são mais comuns para nós. E isso traz muito uma discussão que a gente faz na MFC, e claro, cabe para todas as especialidades, mas acho que principalmente para quem está nessa função mais generalista, que é, beleza, uma coisa que a gente falou, você tem que saber muito bem quando agir. Né? Então, situações ali ameaçadoras à vida, ótimo. Mas eles gostam de cobrar muito também essa questão de, cara, quando não agir. Quando não. Né? Tem muita questão do quando não, né? Principalmente nessa frente da preventiva, né? Da MFC.
quando ou seja, situações ali que você não fazer, né? Ou seja, né, tá diante de uma cefaleia, não pedir a tomografia, não pedir a ressonância, né? E olha, isso cai pra clínica também. Veio o senhorzinho ali, fazer o periódico do Novembro Azul, não pedir o PSA, né? Então, essas situações ali que a gente fala muito, que é a prevenção quaternária, né? Prevenir o dano iatrogênico, né? Fazer um uso racional dos recursos em saúde. A prova gosta de ir nesse caminho também. E olha como é importante a gente ficar sempre direcionado para a prova que a gente está trabalhando. Né? Então, voltando mais uma vez, gente, o reconhecimento do padrão aqui é o mais importante. E essa leitura, né, do que está por trás, né? Porque isso, no fim das contas, se for pensar, são diretrizes gerais, né? Ou seja, quer ver um profissional que saiba atender ali uma urgência, né? As principais condições que matam as pessoas, que saiba, né, reconhecer quando não intervir, quando, na verdade, né, menos intervenção é melhor do que uma intervenção aí mais agressiva, né? Outra coisa que pega muito, até entrando para a área da pediatria da GO, é essa questão da saúde materna e infantil. Por quê, cara? Porque o mundo inteiro mede saúde, avalia a condição de saúde das populações por indicadores que dizem respeito à saúde materna e infantil. Então é mortalidade materna, mortalidade infantil, isso tudo é muito importante. Você tem as classificações todas, né, pela OMS, por aí vai. Então, cara, quando a gente fala de cuidado pré-natal, por exemplo, né, cobertura pré-natal, todos os cuidados, foram feitos os exames, né, de rotina, teve um reconhecimento ali de situações ameaçadoras, como as síndromes hipertensivas, né, os estados hiperglicêmicos na gestação, teve toda essa identificação aí da criança nos primeiros dias de vida. Isso cai demais, cara, cai demais. Acho que se a gente juntar tudo que está relacionado a cuidado pré-natal, talvez seja o tema, um grande tema, né, o macro tema mais frequente aí no Revalida, até por conta da intersecção com o infecto, né, porque o que tem de sífilis, né, gestacional, sífilis neonatal, tóxico, tudo isso daí despenca na prova do Revalida. E que faz sentido, porque, cara, a gente tá tentando enfrentar isso. O Brasil, poderíamos quase que falar que é uma epidemia de sífilis, né, cara? Tem muito. Então a gente precisa ficar muito atento e eles querem avaliar se o profissional que vai entrar agora na ponta tá apto a enfrentar essa situação. Então é uma prova que ela tem um cunho social muito, muito importante por trás. Cara, assim, eu vejo a gente formando, né, através disso tudo, um bom médico generalista para conseguir reconhecer isso. É claro, né, aquela situação, né, a aplicabilidade na prova é diferente, claro, da aplicabilidade na vida real, mas a vida imita a arte. Né? Não, e é aquela coisa, né? Eu acho que a prova existe uma boa intenção aí, né? Mas a execução também nem sempre né, atende aquilo que se pretendia. Então, eu acho que nas questões de múltipla escolha, isso não é tão grave. A gente vê, claro, questões ruins, já falamos aqui, mas acho que a execução pior realmente fica na segunda fase, né? Que a gente vai falar num próximo episódio, né? De segunda fase especificamente, que inclusive assusta a todos. Eu acho que na primeira fase, o que era muito duro, realmente era quando tinha as questões discursivas, né? Porque aí abria muita margem para interpretação, correções que eram muito duvidosas, porque é isso. Você fazia uma pergunta, às vezes muitas vezes perguntas muito abertas, né? Que dava margem para você dar uma gama de respostas, e aí, na hora de fazer a correção, os caras não consideravam possibilidades muito plausíveis, né? Desvalorizavam, às vezes, o raciocínio que o aluno colocava ali, o aluno mostrando, né, que conhecia, mas muitas vezes não batendo ali com o checklist que eles colocavam para discursiva. Então, achei a discursiva era um grande problema. Ter saído da primeira fase, eu pessoalmente julguei assim uma melhoria, um ponto, né? Tanto é que a gente teve, né, o recorde aí de aprovação na primeira fase na última edição, que não teve, né, as discursivas, o que inclusive impactou a realização da segunda fase. Dizem que vai ter discursiva, né, tá no edital. Exato. Na segunda fase, vamos ver como é que isso vai aparecer lá. E a gente discute o fato de sair da primeira fase, assim, já, né... Foi algo que eu pessoalmente comemorei, assim, porque melhorou a prova. A impressão que eu tinha quando eu corrigia a prova quando eu corrigia as últimas provas do Revalida ainda com as questões discursivas era: o que tá perguntando aqui? Sabe? Era essa. Quer que eu vá direto ao ponto ou quer que eu trace um raciocínio? E justamente isso era refletido na correção das questões e o quanto a gente ficava montando recurso em cima disso. Né? A gente via que nitidamente a linha de raciocínio do aluno estava completamente correta, adequada, mas não escreveu ipsis literis de como que a banca queria que fosse cobrado. E aí era estranho isso, né? De que alguns recursos eram aceitos
para alguns alunos, outros para não. Então, isso eu comemorei bastante. Vamos ver como é que isso vai ser cobrado lá na segunda fase, né? Eu nunca Vamos ver se não vai ser um tiro no pé no segundo momento. Uma discursiva que era uma síndrome febril, entendeu? E aí você tinha que, tipo, diferenciar ali, né? Definir qual das arboviroses principais era. Se era uma dengue, se era uma zika ou uma chikungunya. Mas, meu amigo, assim, não dá. Entendeu? Era muito difícil você ter elementos ali para você cravar com certeza qual das três era. Até porque existe uma baita de uma sobreposição, né? Até na prática diária a gente fica com dúvida mesmo, e nem sempre você consegue lançar a mão ali, né, da sorologia exato para definir. Então, você percebe, a intenção é boa, beleza, arbovirose, baita problema, país tropical, isso aqui aumenta muito a carga de doença, principalmente nos meses chuvosos, tivemos epidemia de dengue e tudo mais, né, zika, teve todas as sequelas, principalmente até saúde materna e infantil, novamente. Você pega um paciente com uma sequela de chikungunya, com dor crônica, tá legal, tema baita tema para ser cobrado, acho que tá certo mesmo, mas aí quando concretiza isso na questão, às vezes faz de uma maneira que deixa muito a desejar e que acaba injustiçando ali a avaliação do candidato, né? Então, isso também é INEP, né? Isso também é a prova do revalida que a gente acaba testemunhando aí no dia a dia. Perfeita análise. Vamos ver se isso aí não vai nos cobrar agora na segunda fase. Aguardemos. Mas acho que agora a gente já começa a entrar numa situação que a gente já começou a ter um conhecimento melhor de causa. A gente já sabe como a prova se estrutura, a gente já sabe quais são os temas mais recorrentes, né? Qual é o grosso aí da coisa. Então agora a gente começa a falar qual é a melhor maneira da gente se preparar para o que vai vir, né? Falar um pouquinho, né, sobre estratégia de estudo, que é extremamente importante, um direcionamento para tanto para a primeira quanto para a segunda fase, mas aqui falando da primeira fase, né? Como que a gente estrutura aqui o nosso plano de estudo? Como que o conteúdo, né, cada vez de um consumo muito mais ativo, como que isso é passado para o nosso aluno aqui no Medcoff? Fácil, faz Medcoff. Tô brincadeira. Pronto, acabou. Não, a ideia é a gente realmente, né, passar aqui um conteúdo legal para todo mundo, né? Independente se você está seguindo a gente aí nas redes, né, tá aqui como ouvinte no podcast, ou mesmo se você é um dos nossos alunos Medcoffers. É importante a gente discutir isso. Por quê? Evoluiu muito, né, o conhecimento que nós temos a respeito das técnicas de estudo, como se preparar para provas, como adquirir conhecimento. Porque o volume de informação só cresce. Só cresce, né? Não é tangível, você nunca vai conseguir estar 100% atualizado, ninguém, mesmo super especialista na área, é muito difícil você estar ali, né, atento a tudo que está acontecendo. Então, é algo que está sendo muito debatido mesmo. Tem congresso, tem trabalho científico falando a respeito disso, parte de psicologia, neurociência, comportamental, enfim, uma galera estudando isso. E a gente tem que ficar atento. E aí algumas coisas já vão ficando muito claras, né, Henrique? Então, por exemplo, métodos passivos, né, de estudo. Meu tempo foi assim. Eu sofri. A gente foi criado no método passivo, né? Desde a escola, né? Escola, graduação, é sempre desse jeito. Ou seja, uma aula expositiva, depois uma leitura, para só então você ter alguma coisa mais ativa, que é um teste, uma prova, com uma finalidade avaliativa, né? Ou seja, de constatar se você sabe ou não. Né? Ou seja, não está como um método formativo, apenas ali como avaliativo. Né? Então, a gente foi acostumado com isso e às vezes é difícil largar mão disso. E quer dizer que o método passivo é ruim? Não. Ele tem seu lugar, né? Acho que talvez num assunto que você está vendo pela primeira vez, você está sendo introduzido, né? Tem um tempo maior ali de formação, acho que ele está super bem-vindo. Mas quando a gente vai para um cenário, como a preparação para um concurso, né? Que você tem um volume de informação gigantesco, poxa, toda a formação em medicina, você se preparar às vezes ali um ano, às vezes alguns meses, né? Para uma prova que é exigente, não vai dar, entendeu? Para você só ficar vendo aula ou lendo apostilas. Você precisa de uma coisa que seja um pouquinho mais eficiente. E aí que entram os tais os métodos mais ativos, né? Que estão sendo até incorporados em algumas faculdades, né? Então você tem hoje muito PBL, TBR, né? As discussões todas e afins. E claro, se o seu desafio, se aquilo que você precisa enfrentar é uma prova, meu querido, estude fazendo prova, entendeu? Tem que fazer questão, você tem que se expor àquilo. Só que eu vejo uma resistência grande, às vezes, dos alunos, porque eles encaram muito o fazer a prova, né, como uma avaliação mesmo, né, para ver se eu estou sabendo ou não. Não é essa a ideia, né? Tem que ser uma prova, né, mas tem um caráter mais formativo. Tá? Tem que encarar aquilo como uma oportunidade de você reconhecer pontos fracos, pontos fortes e guiar o assunto que você de fato precisa se aprofundar um pouquinho mais. Eu acho que aqui dentro da empresa talvez eu seja o mais novo, assim, né? De que saiu da residência e tá aqui dentro. E eu carrego isso comigo. Sabe qual é uma dor que eu tinha?
Principalmente que eu fui um pouco mais exposto a essa coisa mais passiva. Assim, a minha dor era a seguinte, eu não queria fazer as questões daquele tema justamente porque, nossa, mas eu não vi essa aula ainda. Assim, por que eu tô respondendo aqui nesse simulado, por exemplo, uma questão de reumatologia, se eu nem cheguei nesse tema ainda, eu não quero, eu me bloqueava, e aí eu voltava para a aula, eu ia querer ler a apostila, e de fato a minha preparação foi muito, muito difícil, né? Tanto que no nosso último episódio eu até comentei que eu fiz 2, né? Eu entrei em 2 residências, e aí teve uma quebra de paradigma para mim que foi ter conhecido o Medcoff, né? Que foi quando eu fiz a minha segunda preparação, que eu fui exposto, né, a uma metodologia muito mais ativa, que aí, inclusive, dentro da plataforma eu ouvi alguém falando, cara, é questão. Você vai trabalhar muito mais por questões e também produção de flashcards. Mas é basicamente isso que eu vejo, ainda vendo isso muito dos alunos que chegam até nós falando, poxa, esse simulado, ele caiu coisas que eu ainda não vi a aula. E aí? Isso aqui, será que é uma maneira da gente conseguir, inclusive, já preparar a nossa mentalidade de que nem sempre a gente vai conseguir ser exposto à aula longa de todos os assuntos. E é muito importante a gente captar nuances, né, sobre aquele determinado tema. Eu, particularmente, eu não sei qual é a poliartrite assimétrica, simétrica, né? Mas eu sei reconhecer uma questão de artrite reumatoide. E o meu objetivo principal era acertar aquela questão. Até porque, muitas vezes, nesse cenário que a gente está descrevendo aqui, o MFC, né, a pessoa que vai lá fora, não necessariamente vai ter que ali estratificar, né, classificar, instituir o tratamento completo. Ele precisa reconhecer, né, e dar o devido encaminhamento para uma causa como essa. Se aquilo não é comum no dia a dia dele, ele só precisa ter esse reconhecimento de padrão mesmo. Então, existe até essa simulação da prova a respeito disso, né? Então, isso que você está falando é fundamental. E aí, faz toda a diferença, porque você começa a ver as questões, colocar isso em prática, você percebe aquilo que é mais recorrente da forma como é cobrado. Porque é isso. Eu errei uma questão de artrite reumatoide. Pronto, vou estudar toda a artrite reumatoide. Meu querido, nossa, boa sorte. Demais. Quando, na verdade, na maioria das vezes, ele vai cobrar ali uma diferenciação, ou seja, hipótese diagnóstica. Você vai ter que diferenciar ela de outras artrites, né? Geralmente é isso, às vezes cobra ali um tratamento, né? Mas você não precisa saber a fundo igual um reumatologista saberia a respeito daquilo, tá joia? E aí o que acontece, né, Henrique? A aula, ela se torna muito mais um recurso de apoio. Sim. Poxa, não tô entendendo, eu tô com dificuldade. Massa, vai lá, assiste a aula. Mas aí, claro, vá consumir, né, o conteúdo de alguém que entende do que tá falando, né, de alguém que tem autoridade, que saiba daquele assunto, tá? Que vai poder tirar suas dúvidas e te colocar ali as nuances que são mais relevantes para esse desafio que é passar na prova. Perfeito. Então, acho que a mensagem que fica não é questão de perguntar o que é melhor, né? A teoria, a aula expositiva ou a questão. Eu acho que os dois, porém, com a complementaridade, e a gente precisa insistir no método ativo. Sim, né? A gente tem que ir atrás da questão. Acho que a qualidade é melhor, inclusive, do que a quantidade. Sim. Acho que, às vezes, 20, 30 questõezinhas bem feitas, bem corrigidas, mais vale do que 100 em um dia. Às vezes eu vejo essa noia, assim, eu preciso fazer 30 mil questões, 50 mil questões. Legal, se fizer elas muito bem feitas, ótimo, né? Mas fazer isso por fazer só para você atingir esse número, você tá se enganando, né? Tá se enganando, não pode. Né? Mesma coisa dos flashcards, é legal você falar dos flashcards, porque é algo que está crescendo muito, as pessoas estão usando cada vez mais. Quando eu me preparei, a gente não usava eu nem conhecia. Assim, né? E hoje a gente vê muito resultado, de fato, não dá para negar assim, as evidências que a gente vê assim, no nosso dia a dia aqui, na atuação com os alunos. Até por quê? Porque ele joga muito com a questão da revisão. Porque também tem isso, né? Você foi lá, fez questão, estudou isso, aquilo, tudo mais, aí se você não vê mais o tema, daqui 2, 3 meses você esqueceu. Então você precisa, de fato, ter ali uma reincidência, tem que revisar aquele assunto de tempos em tempos. E aí os flashcards ajudam muito nisso, principalmente se você está ali com software legal, que tem um algoritmo de repetição, né?
como acontece. Opa, né? E a gente tem? Enfim, mas beleza, né? Não vamos fazer aqui tanto esse merchan, não. O importante é o que está por trás, né? A teoria por trás ali desses métodos educacionais. E aí o flashcard que eu falo tem muito a ver com isso também. Não adianta também você pegar o flashcard e ficar ali rodando como se fosse a revista de fofoca, Sim. entendeu? Só passando. Não, tem que se dedicar, tem que tentar responder de fato. Eu até oriento os alunos a tentar responder em voz alta, né? Para sentir a dificuldade, ver se acertou, se não acertou, e assim considerar se aquele foi um flashcard fácil, médio, se ele foi difícil, né? Por isso que não adianta também só fazer questão por fazer, você lê ali, marca qualquer um e depois só vê o gabarito. Isso não adianta, Você precisa tentar resolver e aí a hora que você corrige, errou, tem que entender a raiz do erro, por que isso aconteceu, qual era a informação chave ali que te levaria ao acerto, porque é isso que é o mais importante. Fun fact, eu comecei a usar flashcard na residência. Olha só. Quando eu saí, eu tava, né, quando eu ainda tava aqui no Medicoff, eu não tinha tanto acesso a flashcards ainda, era uma plataforma que tava mais em desenvolvimento, e eu sabia que era importante, mas eu não usava. Já foi difícil para mim eu começar a fazer questão. Eu falei, não, pô, me dá uma folga aí nisso. Mas eu comecei a usar muito na residência. E eu tinha meu ritual do habitual, que era ler os meus flashcards, revisar eles todos os dias. E, cara, às vezes a gente fala assim, a gente não sabe o quão é fritador do cérebro a gente fazer uma boa revisão, assim, de 30 minutinhos dos nossos flashcards. Às vezes eu saía, assim, esgotado mentalmente, ali com 30, 40 minutinhos de revisão todos os dias. Mas, de fato, é uma ferramenta extremamente importante. Eu gosto de falar. As questões é uma ferramenta de aprendizado, mas o flashcard é o teu melhor aliado na revisão. Por quê? Pelo menos essa é a minha percepção e, de fato, tem evidência em cima disso. Porque, por exemplo, você vai revisar uma questão. Hoje você errou uma questão, vamos falar, de artrite reumatoide, vai que é difícil mesmo, de lúpus. Você errou uma questão um pouco mais difícil, do nível um pouco maior, uma questão média, uma questão difícil de lúpus, daquela nuance. E você errou a questão. Para você ver essa questão com aquela nuance que você errou, talvez você nunca mais veja ela. Porque vai entrar no algoritmo de revisão, vai entrar outros conteúdos em cima, tua órbita de conhecimento vai expandindo, mas se você criou um flashcard rápido e direto sobre aquela nuance daquele ponto que você errou sobre uma questão de lúpus, por exemplo, ele vai voltar para você. E ele vai voltar em um espaçamento muito melhor. Então, assim, hoje eu sou o maior defensor de flashcard como o nosso principal aliado de ferramenta de revisão. Não sei se tu tem essa percepção também. Não, eu tenho super. E quando eu vejo resistência, né, esses métodos, seja flashcard, seja focar mais na resolução de questões, de provas, o que eu vejo muito é que isso está linkado com uma mentalidade. Total. Né? Então, eu até gosto muito de citar ali nosso grande amigo Matheus Cavarzan, né? O cara. Que coordena aqui a nossa mentoria toda, e ele fala muito a respeito disso, dos estudos a respeito de mentalidade, né? No mindset, de que às vezes a gente está ali acostumado, principalmente a gente que fez medicina e tudo mais, a gente fica incomodado de ser colocado numa situação ali de, entre aspas, falha, de erro. De desconforto. E esses métodos colocam a gente, eles expõem a sua fraqueza, eles expõem o seu ponto fraco. E aí você acaba meio que vestindo isso como se aquilo constatasse que você é um médico ruim, você, né, não estudou isso, aquilo. Não, né, você tem que trocar essa mentalidade, né, ou seja, você tem que ter essa mentalidade dita como fixa, né, mudar para uma mentalidade mais de crescimento, de, cara, curtir que você errou nessa situação agora de treino, identificou o ponto a ser melhorado, né, e que vai trabalhar para crescer. Então, acho que esse é um ponto super importante para quem vai se preparar para a prova do Revalida ou concursos tão difíceis quanto, né? Você tem que ter um pouquinho dessa mentalidade, abraça um pouco o erro, né? Curte esse processo, né? Para você conseguir ir crescendo ao longo do tempo. Dá para ver tudo? Não vai dar, né? Gabaritar, muito difícil, mas com certeza ter uma baita de uma curva de crescimento ao longo da sua trajetória e conseguir os seus resultados. E aí não vai ficar só na preparação, você tem que levar isso para a vida, né? E aí depois vem outros desafios, passar por de residência, de título, né? Entrar num emprego legal, enfim, não acaba, né? Não acaba. Mas acho que tudo que nos gera um pouquinho de novidade nos traz um pouquinho de desconforto também. Acho que faz parte de um processo, né? Acho que o próprio processo de preparação para uma residência é um processo de muita resiliência. Né? Ele é um processo extremamente desafiador. E principalmente para o nosso aluno revalidando. É isso. Henrique,
tem questão pra caramba, né, que a gente recebe, assim, a gente juntou aqui um FAQ, se a gente fosse falar, acho que de todas elas, capaz que esse podcast aqui ia ter, assim, 4, 5 horas, né, mas é massa, porque também nos dá a oportunidade para continuar com outros episódios, Exato, com outras... abre margem aí. Exato, fazer mais temporadas aqui, mas é também legal a gente ouvir, né, o que os nossos ouvintes estão achando, se esse tipo de informação, nesse formato, tá legal. E a gente aguarda, né, que você que está nos acompanhando até agora nos dê esse feedback para a gente conseguir melhorar sempre, né, o nosso RevalidaCast para vocês. Uma mensagem de final aí, de despedida para o nosso episódio de hoje, nosso terceiro episódio do RevalidaCast, Henrique. Vamos lá, pô, me passou a bola de uma forma surpresa aqui. Eu acho que é um pupurri de tudo que a gente conversou hoje. Uma preparação, ela precisa ser focalizada, com certeza. É humanamente impossível a gente conhecer todos os conteúdos, se aprofundar em todos os conteúdos e ter uma performance de 100%. Então a gente tem que vestir o nosso sapato da humildade aqui e reconhecer isso. A gente também precisa entender e ter o conhecimento de padrão de uma prova. Sem conhecimento de causa, a gente não consegue performar bem em uma prova, seja ela na prova do Revalida, seja ela até em provas de residência aqui dentro, em um segundo passo depois. Então, né, a gente tem que entender a necessidade de a gente conhecer a prova, conhecer a banca, conhecer que existe um cunho social por trás da prova do Revalida e ter a melhor metodologia de ensino. A gente está exposto a coisas que nos deixam desconfortáveis minimamente. Eu acho que é aí que nos faz criar aquela casca mesmo, né? Aquela rusticidade de ir lá e dar a cara a tapa e enfrentar o processo e ver a nossa curva de crescimento que com certeza vai acontecer. Que legal, que legal. Acho que eu deixo como mensagem muito essa questão também aí da mentalidade mesmo, né, de você cultivar uma mentalidade mais de crescimento, abraçar um pouco as falhas, os erros, né, olhar para si, né, com carinho, não se julgar, não se maltratar nesse processo, entender que você está numa trajetória, está numa travessia, você vai crescer ao longo de todo esse processo, você vai levar isso para o resto da vida também, né, então todos vocês aí que estão, né, se preparando para o Revalida, e também, se for o seu caso, para outras provas, lembre-se disso, não seja cruel consigo mesmo. Uma coisa é, claro, você ter disciplina, dedicação, né? Ser uma pessoa batalhadora é o que eu vejo que vocês são de fato. Mas não se maltrate também, tá joia? Aprenda com esse processo como um todo, né? Abrace, né, essas falhas à medida que você as encontra e vá corrigindo e vá crescendo aí ao longo do tempo. De preferência, claro, né, com bastante direcionamento, com apoio aí de quem já passou por isso, quem possa te orientar, te indicar aí os melhores caminhos possível. É o que a gente está tentando fazer aqui nesse podcast, né, nesse espaço que é o nosso RevalidaCast. Então eu quero deixar aqui um forte abraço, falar que na próxima semana nós teremos aí mais um episódio, dessa vez mais focado em prova prática, segunda fase aí, né, polêmica, difícil, complexa, né, pra gente debater aqui um pouquinho mais. Não é isso, Henrique? Vamos estar aí junto pra trocar essa ideia também, que vai ser bacana. Hoje foi muito legal, hein? Foi muito legal. Obrigado. Eu gostei muito. Conta aí pra gente se vocês também gostaram. Então a gente deixa aqui nosso forte abraço, né, bons estudos se você aí tá nessa jornada. Contamos sempre aí com a sua participação e até mais. Falou, pessoal. Tchau, tchau. Até a próxima.